There are some dire predictions that, in next year, or say a year, 18 months, we have something arriving worse than 2008 and 2009. The downturn is much worse. So we've got a bigger crisis than we'll see in our lifetimes coming in the next 3 to 6 years. Again, I agree with Ron Paul. So much has happened so already that there's no way to get around this bubble bursting. We have a bubble in real estate. We have a bubble not only in residential but commercial. We have a bubble in stocks. We have a bubble in bonds. We have bubbles everywhere, and they all popped. There will be a lot of inflation for all prices. At the same time, the economy will be weak. They might call it stagflation. We didn't have a recent depression. It was just a super recession. In the same way with this. They're not going to call it, an inflationary depression, but that's possible. And the worst scenario for that would be things like Zimbabwe and Venezuela. Aqueles mais atentos ao noticiário econômico internacional perceberam na última semana a ocorrência de um fato importante que chamou a atenção da mídia especializada e trouxe bastante preocupação entre os investidores: a chamada inversão da curva de juros americana. Um fato que não ocorria desde 2007, pouco antes do início da crise que ficou conhecida como a Grande Recessão. Para quem não sabe, a inversão da curva de juros de uma economia é um dos principais indicadores que nos mostra o quão próximos estamos de uma futura recessão econômica. Esse fenômeno não é uma particularidade da economia americana. Ele funciona em qualquer economia, inclusive na brasileira, como pudemos ver recentemente nos anos anteriores à maior recessão econômica da nossa história. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender melhor o que é uma curva de juros e como ela funciona, para a partir daí então analisar o que ainda falta acontecer e quanto tempo ainda temos antes do estouro da próxima crise lá fora. Os juros costumam ser definidos dentro do mercado financeiro como o preço ou o custo do dinheiro. Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar que a curva de juros nada mais é do que o preço do dinheiro no decorrer do tempo. Tome como exemplo os empréstimos feitos por um banco. Em geral, empréstimos mais longos demandam uma taxa de juros maior do que os mais curtos. Afinal, o risco de você não pagar a dívida em um futuro muito distante é maior do que em um futuro mais curto. O ponto é, as taxas de juros mudam de valor em relação a prazos diferentes. Tendo isso em vista, podemos dizer que a curva de juros reflete o desempenho ou a expectativa da taxa de juros da economia em relação ao tempo. E como a taxa de juros de uma economia é definida pelo Banco Central através da compra e venda de títulos públicos, podemos concluir de uma forma bastante simples que a curva de juros de uma economia reflete basicamente os rendimentos dos títulos públicos emitidos pelo governo de acordo com seus prazos de vencimento. E de acordo com o que foi dito já anteriormente, presume-se que em tempos normais, quanto maior o prazo do título, maior será o seu rendimento. Por esse motivo, em tempos normais, a representação gráfica da curva de juros sempre será uma linha curva ascendente, como podemos ver nessa imagem. Entretanto, quando estamos próximos a períodos de crise, esse gráfico muda completamente e essa curva se torna descendente, pois o rendimento dos títulos de curto prazo se tornam maiores do que os rendimentos dos títulos de longo prazo. Mas por que isso acontece? Ao perceberem que uma recessão está a caminho, os investidores acreditam que a taxa de juros irá cair e, dada essa incerteza, eles correm em direção aos títulos de prazos mais longos, que ainda estão pagando taxas de juros maiores. Outro motivo é que, como recessões costumam durar em média entre 18 e 24 meses, quando se está na iminência de uma crise, os investidores buscam refúgio em títulos públicos com prazos mais longos e deixam de investir em títulos de curto prazo. Essa maior demanda por títulos de longo prazo faz com que o preço desses títulos suba e seu rendimento caia, já que, como explicado em vídeos anteriores aqui no canal, o rendimento de um título público é inversamente proporcional ao seu preço. E da mesma forma que a demanda por títulos de longo prazo sobe, a demanda por títulos com prazos mais curtos cai, o que faz com que seus preços caiam e seus rendimentos subam. Dessa forma, fazendo com que a curva de juros se inverta e transforme seu gráfico em uma linha descendente. E é exatamente isso que vem acontecendo nos Estados Unidos hoje. Em 3 de dezembro de 2018, tivemos uma inversão na parte mediana da curva, onde o rendimento dos títulos de 2 anos superou o rendimento dos títulos de 5 anos. Mais recentemente, no último dia 22 de março de 2019, tivemos uma inversão na parte mais alongada da curva, onde o rendimento dos títulos de 3 meses ultrapassou o rendimento dos títulos de 10 anos, algo que não acontecia desde maio de 2007.
Entretanto, a curva de juros dos Estados Unidos ainda não se inverteu totalmente. Observando o gráfico da curva de juros americana hoje, podemos perceber que o rendimento do título de prazo mais curto, que é o título de 1 mês, já é superior aos rendimentos de todos os outros títulos, com exceção do rendimento do título de prazo mais longo, que é o de 30 anos. Por enquanto. A cada dia que passa, a distância entre os rendimentos dos títulos de prazo mais curtos e o rendimento dos títulos de 30 anos se torna cada vez menor, e é bastante provável que a inversão total da curva de juros americana ocorra já no segundo semestre de 2019. Apesar de a inversão da curva de juros dos títulos de 3 meses e de 10 anos já ser um ótimo indicador para se prever recessões e já ser o suficiente para se acender um alerta entre os investidores, ela já se provou falha 2 vezes, uma vez em 1966 e outra vez em 1998. Entretanto, a inversão da curva de juros de 3 meses e 30 anos é o indicador mais consolidado e cuja taxa de acerto é de 100%. Ou seja, sempre que a curva de juros de 3 meses e 30 anos se inverteu, tivemos o início de uma recessão econômica entre 6 e 12 meses depois. Outro fator comum que podemos observar que acontece pouco antes de uma crise e que geralmente ocorre pouco depois de uma inversão completa da curva de juros é a redução da taxa básica de juros pelo Banco Central. Isso ocorre porque o Banco Central costuma utilizar a taxa de juros como ferramenta para acelerar ou desacelerar a economia. E neste caso, na iminência de uma crise e já percebendo os sinais de desaquecimento da economia, o Banco Central reduz a taxa de juros para incentivar o mercado e tentar evitar uma crise. O Federal Reserve, como é mais conhecido o Banco Central americano, tinha a intenção de aumentar sua taxa de juros para algo entre 3,5% e 4% até 2020, mas teve que mudar de plano já em 2018 devido aos diversos sinais de que a economia americana estava enfraquecendo e parou a sua subida em 2,5%, já afirmando que não pretende mais subir os juros em 2019. Mesmo assim, os indicadores econômicos dos Estados Unidos apenas pioram a cada dia que passa. Para mim parece bastante claro o que está acontecendo aqui, e acredito que para você também. Então, quando você ouvir a notícia de que a curva de juros americana se inverteu completamente e pouco depois ver nos jornais que o Banco Central americano começou novamente a reduzir a sua taxa de juros, corra para as montanhas, porque estaremos a poucos meses de uma nova crise.